Estamos na 13ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASF Orientação Vocacional e da TV PUC. E agora vamos falar sobre um tema super atual. Quem são os profissionais da inteligência artificial? Está aqui para conversar conosco o Jefferson de Oliveira Silva, que é graduado em Ciência da Computação pela PUC de São Paulo, é mestre em Engenharia de Software pelo ITA e doutor em Ciência de Computação pela USP. Foi coordenador e atualmente é professor do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial da PUC de São Paulo. Lidera o desenvolvimento do motor de busca Zumbi, uma ferramenta para a geração de métricas e estudo da discriminação racial. Eu agradeço, Jefferson, a sua presença. E vamos iniciar nossa conversa com um caso diferente, ou inusitado, ou engraçado até, a respeito da formação ou do trabalho do profissional de IA. Olá, muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Cumprimento aí os ouvintes, as pessoas que estão assistindo o programa também. É uma honra poder participar, espero poder contribuir aí com a formação, o entendimento das pessoas sobre a área, né? Então, Silvio, você me perguntou aí a respeito de o que é mais engraçado na área, né? O que eu acho mais irônico, pelo menos, eu não sei se chega a ser engraçado, mas é que o pessoal tem um medo da IA substituir as pessoas, né? Mas quando a gente avalia quais pessoas podem ser mais substituídas pela IA, quais pessoas são mais substituíveis pela IA, são exatamente as pessoas que desenvolvem a IA, né? Então, assim, a primeira pessoa que basicamente acaba sendo substituída pela IA é a pessoa que desenvolve a IA, né? Eu acho que essa é uma das coisas mais irônicas da IA. Eu não sei. É realmente algo para fazer pensar. Já que você mencionou, e o tema do programa é esse, quem são as pessoas e que trabalho é esse de desenvolver o termo que você usou, a IA? Legal, né? Então, assim, é interessante essa pergunta, porque, assim, a gente até tinha essa ideia de que a IA ela é basicamente feita por programadores, por pessoas altamente especializadas, gente que passou a vida estudando ali, uns gêniozinhos, que aí eles vão lá trabalhando para desenvolver sistemas altamente inteligentes. E tudo isso, é claro, continua sendo verdade, mas o que acontece hoje é que quando a gente fala quem trabalha com IA, em todos os níveis, é basicamente todo mundo, né? Eu acho que é mais fácil a gente até perguntar quem não trabalha com a IA. Então, de uma maneira ou de outra, a IA hoje ela é fortemente dependente dos dados que a gente produz para poder criar esses modelinhos, né, que codificam a inteligência, que a gente sempre vê aí nesses produtos que a gente acaba usando da IA, e todo mundo contribui um pouco. Então, assim, cada vez que a gente escreve um texto, cada vez que a gente grava um vídeo, cada vez que a gente ouve uma música, cada vez que a gente compra alguma coisa, pesquisa alguma coisa na Google, a gente tem ali a nossa contribuição para poder desenvolver a IA. Então, eu acho que essa aí é o começo de uma coisa que a gente chama de pipeline, de quem desenvolve a IA. Então, ela começa com essa matéria bruta, né, que são os dados, e aí, a partir daí, a gente tem profissionais de todas as formações que vão trabalhando. A gente tem matemáticos que desenvolvem como é que a gente constrói sistemas cada vez mais inteligentes. A gente tem o pessoal da programação, que realmente codifica isso, transforma isso de um jeito que o computador consegue entender. Mas a gente tem outros tipos de pessoas também. A gente tem gerentes de projeto que trabalham, são gerentes comuns. A gente tem muitos advogados, então tem muita gente que trabalham com leis e filósofos que trabalham com ética para poder realmente trabalhar com essa coisa de
do sistema da IA ele não ser exatamente maléfico, ele não ser uma força que, na verdade, ele é uma força que a gente acaba não querendo isso, né? Então, como é que a gente faz para uma IA não responder como é que se constrói uma bomba atômica? Então, tem uma espécie de profissional que cria essas restrições para que ela só passe para frente aquilo que é realmente benéfico para a sociedade. Então, assim, existe toda uma gama de profissionais que, com todo tipo de formação, que pode trabalhar no desenvolvimento de sistemas de IA mesmo, né? Incluindo a gente, todo mundo que usa IA todo dia, né? Na área da computação, né? Pegando especificamente essa área, é um programador, como um cara que faz um programa, ele também faz IA? Excelente pergunta, Silvio. São programadores também, mas não só programadores. Então, mesmo para quem trabalha do lado técnico da IA, a gente tem basicamente diversas habilidades que vão cooperando ali, né? Então, só para a gente entender, um sistema, por exemplo, como o ChatGPT, que é uma IA que tem feito bastante sucesso hoje, e todo mundo tem usado bastante, ela fica espalhada pelo mundo em data centers, que são prédios onde a gente tem fileiras de centenas de computadores trabalhando em paralelo, e esses computadores eles ficam conversando, e eles atendem a gente, né, as requisições, quando a gente acessa ali, então eles vão conversando com a gente, e enfim, e basicamente funciona ali como um sistema comum, né, como qualquer outro sistema de computação. Mas para esses sistemas funcionarem, a gente precisa de todo tipo de profissional. Então, a gente precisa de pessoas que manjem de rede, então tem profissionais de rede que trabalham com isso. A gente tem um profissional que é um profissional de IA, que ele é bem diferente, ele é um profissional chamado de engenheiro de dados. Ele garante que, basicamente, os dados que vão ser perguntados pelas pessoas, eles estejam mais ou menos próximos de onde a gente vai perguntar. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, isso acontece na Google, por exemplo, fazer uma pesquisa, tem muita diferença de tempo de resposta se esses dados estiverem aqui próximo, num servidor da USP, ou se eles estiverem lá na Indonésia, por exemplo. Então, a gente vai sentir essa diferença quando a gente recebe essa resposta. Se a gente vai carregar um vídeo no YouTube, por exemplo, faz diferença se esse vídeo ele está num computador que está lá no Japão, ou se é um vídeo que está aqui próximo da gente. Quanto mais próximo, mais rápido ele fica. Então, como é que a gente garante que esses dados estejam nos locais onde eles mais provavelmente serão acessados? Então, quem garante isso é o engenheiro de dados. Então, assim, a gente tem um papel muito forte da programação, mas quando a gente entra dentro dessa área, a gente tem um monte de outras habilidades e competências, mesmo do lado técnico trabalhando ali. Então, é uma área bem rica mesmo, assim, onde todo mundo que quiser fazer alguma coisa, basicamente, vai ter um lado que a pessoa consegue contribuir ali. Existe um debate bastante grande sobre o termo inteligência artificial, né? É mesmo uma inteligência? Eu pergunto isso porque eu vi um texto e imagino, quer dizer, será que esse IA, quer dizer, tem a ver com a grande capacidade atual de processamento dos equipamentos, né? Ou é realmente alguma coisa nova, diferente do que a Google fazia há 10 anos, quando a gente pedia para localizar alguma coisa, né? Legal, essa é uma dúvida bastante comum também, uma excelente pergunta. Depende muito de como a gente entende inteligência. A ideia da inteligência artificial, né, a área, ela foi fundada com os fundadores achando que eles iam criar um robozinho daqueles de ficção científica dos anos 60,
em uns 10 anos. Então, assim, tem vários vídeos, eu mostro esses vídeos na minha aula, né? Nas minhas aulas, desses fundadores falando, basicamente, que eles tinham plena confiança de que a gente teria ali um C3PO, não sei se o público conhece, do Guerra nas Estrelas. Então, basicamente, eles ali codificados e basicamente rivalizando com o ser humano. Então, quando a gente entende basicamente inteligência como a inteligência humana, então talvez seja discutível se realmente a inteligência artificial é realmente inteligente, porque o parâmetro que a gente vai estar utilizando é basicamente a régua humana. Então, não é uma inteligência igual à humana. Mas a gente entende inteligência como sendo a capacidade de você criar novos caminhos, desviar de obstáculos para poder atingir um objetivo de uma maneira mais simples. Então a inteligência, sim. E aí eu acho que a melhor analogia para isso é a gente entender a diferença entre o voo do avião e o voo do pássaro. Então, assim, cada um voa, mas cada um voa de um jeito diferente. Então, a gente tem o voo do avião, que ele tem um propósito e tem uma. E ele é projetado basicamente para levar pessoas, né, basicamente, ou qualquer outra coisa, mercadorias, de um lugar para o outro. Ele vai utilizar as leis da aerodinâmica para isso. Mas a gente tem o voo do pássaro, que é um voo orgânico, que é mais específico, mas não leva, não tem cavalo, pássaro levando pessoas. Então, assim, são coisas diferentes. E aí o que acontece é que ao longo da história, a gente tem diversas técnicas que vão sendo utilizadas para poder simular a inteligência humana, para poder resolver e contornar esses obstáculos. Não seja para encontrar uma página na internet, que é o que a Google fazia, que começou em 1995, 96, mais ou menos, entregando o que é mais relevante para a gente, até chegar nesses modelos de chat GPT que a gente tem hoje. Esses modelos que a gente tem hoje, eles se beneficiam de todas dessas abordagens anteriores, de todo o poder de processamento anteriores, mas eles têm sim umas novidades, algumas coisas que realmente não tinham antes. Então, para quem gosta do termo e quer pesquisar mais sobre isso, basicamente essa revolução ela vem dessa arquitetura Transformers, né? Então, a Google inventou esse negócio em 2017, e aí, por conta Qual é dessa a palavra? Transformers, igual o filme, não tem o filme Transformers, que são os Certo. transformadores, aqueles. Ela deu esse nome de Transformers, e isso é uma forma de organizar essa inteligência artificial, né, uma arquitetura, e ela surgiu em 2017, e de lá para cá, ela permitiu aí uma série de avanços, né, que são todos baseados nessa nova tecnologia. O ChatGPT, por exemplo, ele é derivado, o ChatGPT e todas as outras, né, IAs do gênero, eles são derivados dessa arquitetura, né? Então, conta com tudo, tem novidade, tem coisas do passado também. Mas a tomada de decisões para a IA tem a ver com a quantidade estatística, né? Ou Sim, não? ela tem Então, a ver bastante com essa quantidade estatística. Então, assim, o que eles fizeram, a diferença, é que com essa capacidade de processamento que a gente tem hoje, eles baixaram basicamente toda a internet conhecida, né? Tudo aquilo que tinha na web, que eles conseguiram, a OpenAI, no caso, a Google, Microsoft, né? Todos eles fizeram isso, e aí criaram sistemas altamente eficientes em detectar esses padrões, né? Como esses dados eles mostram bastante como é que os humanos, vamos dizer assim, tomam as suas decisões, e a gente tem uma máquina que detecta muito bem padrões, então a gente consegue criar e simular sistemas que eles também tomam algumas decisões que também simulam, né, essa tomada de decisão humana. E parece bem eficiente, né, até certo ponto. eu trabalho com escolha profissional, né? Eu sou orientador profissional,
E a nossa visão sobre o trabalho do OAE não é o teste vocacional, que trabalha com estatística, né? Que eu não uso, sou crítico aos testes que usam padrões, né, de decisão e comparam o indivíduo com esses padrões. A nossa visão, eu vou apresentar tudo, é que, em última instância, a escolha profissional é um ato de coragem. Qualquer escolha envolve a razão e a emoção, sim, o afeto envolvido, né? E há muitos anos atrás, eu conversei com pessoas da área da informática, como chamava antigamente, não sei como é que chama hoje, que os nomes mudam, e o rapaz me falou, é igual a você, nós instruímos o computador, quando você chega a um momento complexo de decisão, ou seja, não há mais que diferencie as possibilidades, ele faz uma decisão randômica. Quer dizer, tanto faz. Eu falei, é aí que nós estamos diferentes. Deu para entender? Você acha que isso tem relação ou não? Deixa eu ver se eu entendi. Ele está dizendo que ele, como pessoa, fazia uma decisão randômica ou a máquina fazia uma decisão randômica? A máquina, quando está num momento complexo, não há mais o que diferencia as opções. As duas opções têm defeitos e têm vantagens, mas não há mais dizer este é melhor do que este. A máquina toma uma decisão randômica, quer dizer, pelo que eu entendi, tanto faz, um ou outro. Na verdade, o processo de decisão da máquina hoje ele é um pouco diferente disso, ele não chega a ser randômico, mas não significa que o padrão que a máquina esteja executando seja o melhor padrão, ele seja realmente representativo daquilo. Então, o ponto é que, assim, a gente está num ponto onde a gente tem uma tecnologia muito poderosa, mas ela também é muito, muito limitada para poder dizer que a gente consegue substituir a experiência e a sabedoria humana. Então, assim, no seu caso, que trabalha com orientação vocacional, é um excelente caso para a gente poder analisar. Porque, assim, ela pode te ajudar, como profissional, a analisar os dados brutos dessas pessoas e te trazer essas cartas na mão, mas colocar e montar isso e tentar balizar, equalizar essas coisas da razão, da emoção, do afeto, levar essas coisas em consideração, a sua própria experiência, o seu próprio olhar, essas coisas a máquina não faz muito bem ainda. Então, a gente precisa realmente de profissionais que, assim como você, questionem esses padrões estatísticos desses testes anteriores, utilizem essas novas ferramentas para poder melhorar o seu processo de decisão, mas ainda esteja sob controle para poder tomar essa decisão da melhor maneira. Então, assim, levar em conta essas atribuir os pesos corretos para a experiência, a vocação dessas pessoas, isso aí ainda é muito melhor que seja feito pelo humano, na minha visão, né? Então, eu acho que a sua intuição ela está na direção correta. Existe o que você falou no início, né? Vamos pegar por aí, quer dizer, hoje há uma discussão, eu acompanho matérias jornalísticas, né? A inteligência artificial, tem gente que fala, ela substitui trabalhos, mas cria muitos outros, até gente que diz, em pouco tempo teremos 50% da população humana desocupada, população mundial desocupada, né? Como é que você vê essa questão? Essa é uma questão bem complexa, Silvio. É assim, a gente tem uma tecnologia que tem um potencial real de causar desemprego em massa. Então, existe esse potencial. E as pessoas que trabalham que afirmam, né, dizendo que ela cria novas oportunidades, é uma afirmação baseada no passado, né? A gente viu que quando a gente criou a internet, quando a gente criou o computador, quando a gente criou
cada uma dessas tecnologias que transformaram a energia elétrica, cada uma dessas tecnologias, ela também foi capaz de gerar várias outras que sem essa base ela não existiriam. Eu acho que a inteligência artificial ela tem esse potencial também. Ela tem um potencial de criar novas coisas que hoje a gente não consegue ver, porque a gente está num momento da história que a gente só consegue basicamente olhar para trás, mas a gente pode ter um pouquinho de fé no futuro e imaginar que isso vai acontecer lá para frente. Mas ela tem um potencial real de causar desempregos em massa. Então a gente precisa basicamente trabalhar em conjunto, trabalhar assim no sentido de evolução de leis para impedir que as pessoas, que empresas, elas automatizem em massa de uma maneira irresponsável com a sociedade, porque como eu falei para você, ela é boa para substituir tarefas repetitivas e que não sejam sensíveis ou tenham potenciais de dano muito alto. Não dá para colocar não dá para substituir um médico para dar diagnóstico mais barato, por exemplo, né? A gente precisa do médico para poder fazer isso. Seria irresponsável do hospital criar uma IA dessa forma. Então a gente precisa realmente de legislação que impeçam pessoas de tomar esse tipo de abordagem. Mas o que eu acredito é que realmente a gente, para o futuro, vai ter essa nova configuração, novas possibilidades vão surgir e vai ficar claro para a gente qual que é o papel da IA e como é que a gente vai transformar o nosso trabalho. Eu acho que essa palavra-chave, transformação. Então, para o futuro, o que é seguro é que os nossos trabalhos, como é que a gente faz hoje, eles serão transformados, mas, por enquanto, eu acho que o ser humano ele ainda vai ter um tempo de trabalho e a gente vai ter um tempo para pensar como é que a gente vai se inserir nesse novo mundo com a IA. A gente viu isso nas instituições bancárias, né? Quer dizer, os bancos se automatizaram, hoje pouca gente, talvez mais os velhos que não se adaptaram à tecnologia, eu conheço alguns que vão à agência pagar conta ainda, né? Mas hoje as agências estão muito menores, com muito menos pessoas. As instituições bancárias, tem instituições bancárias que nem agência tem, né? São os bancos eletrônicos, né? Quer dizer, que, lógico, tem uma demanda de outros profissionais, mas não tem aquele bancário que conta o dinheiro, que está no caixa fazendo este movimento. Quer dizer, o mundo está sempre se transformando, né? Não é a IA exatamente como a Revolução Industrial, né? Se pensava que o trabalho ia acabar na Revolução Industrial, né? E estamos aqui até hoje conversando sobre isso. Mas, pelo que você disse, então, quer a pessoa concorde ou não, todo mundo está usando e fazendo IA. É isso? Exato. Eu acho que, assim, a gente tem diferentes tipos de uso. A gente ainda não tem métricas, né, ou estudos muito abrangentes sobre isso, mas por experiência, conversando, a gente vendo o que está acontecendo, as pessoas elas estão basicamente se utilizando aí da IA para poder facilitar um pouco o próprio trabalho, entender, escrever um e-mail mais rápido, fazer algumas predições e resolver ali as suas dores pessoais, basicamente utilizando ali a IA. Esse é o momento. O trabalho vai se transformando, né? Isso vai transformando o trabalho lentamente ou rapidamente, dependendo de como a gente vê. Quando eu te apresentei, eu falei que você estava liderando o desenvolvimento do motor de busca Zumbi, né? Isso. Uma ferramenta para a geração de métricas de estudo da discriminação racial. Conta um pouco sobre isso, em 3 minutos. Claro. O Zumbi, ele é uma ferramenta de busca, um sistema que ele faz o seguinte, ele vai até os jornais, né, os veículos de comunicação, como a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, essas grandes mídias, e a gente procura, e o Zumbi ele procura ali as matérias que têm a temática de discriminação racial ou falam sobre a raça
negra de uma forma como um todo. E aí, o que a gente faz? A gente coleta essas informações e transforma essas coisas em métricas. Então, a gente mede algumas coisas para poder entender como é que essas coisas estão evoluindo ao longo do tempo. Então, uma das aplicações que eu costumo fazer é, por exemplo, entender como é que o conceito, né, a ideia, o que significa a raça negra, ela se distancia de algumas profissões. Então, o quão a identidade negra, né, o conceito de negro, ele está longe, por exemplo, de uma profissão como médico, de uma profissão como CEO, de uma profissão como juiz, por exemplo. Então, se isso está se aproximando ao longo do tempo, como reportado pelos jornais, a gente tem uma situação. Se isso vai se distanciando ao longo do tempo, a gente tem uma outra situação, né? Então, como é que está sendo esses usos dessas palavras dessas pessoas e desses veículos, né? A gente acaba fazendo esse tipo de análise. O zumbi, ele é um mecanismo de busca que permite que os pesquisadores, formuladores de políticas públicas, eles possam ir lá e fazer esse tipo de pesquisa e ou entrar em contato com a gente e obter esse tipo de resposta, basicamente. É isso, em resumo. Ele não é público, então. Ele é público, você pode entrar lá, o zumbi.info, tem lá a carinha do zumbi, e utilizar ali aquela interface, parece uma interface de um mecanismo tipo da Google, a gente acessa lá e você tem lá alguns resultados. Mas, em geral, a massa de dados ou uma expressividade muito maior tá para quando a gente trabalha com a ferramenta fora dessa interface web. Então, a gente acaba aí tendo um papel também de preparar, de usar o sistema aqui por debaixo dos panos, né, por debaixo no backstage, para poder extrair essas conclusões, né, fazer essas análises. Muito bem, eu agradeço essa entrevista e até o próximo Desafio Profissão.